Muito boa noite a todos. Hoje, dia 17 de fevereiro de 2014, a gente começa a nossa segunda palestra falando sobre indicadores da análise técnica. Boa noite, Xará, André Machado. Boa noite, André. Boa noite, pessoal. Prazer em Xará, encontrá-los novamente. você está ao vivo aí da BMF Bovespa, é isso? Isso, vim fazer um curso de 2 dias com um diretor da Chicago Mercantile Exchange, que é a CME, que é uma das acionistas também da BVMF, né? E eles estão dando um treinamento aqui para nós professores, até por conta provavelmente do aumento de negócios entre a CME e a Bolsa Brasileira nos próximos meses, próximos anos, né, novos produtos, como o próprio SP500 Futuro, que a gente já está negociando aqui na BMF. Então, está bem interessante. Estão passando uma perspectiva aí do que eles esperam para o mercado global, para o mercado americano esse ano de 2014. Dentro do possível, eu vou compartilhar com vocês aí na sequência. Legal. Bom, a gente vai falar hoje sobre MACD, o André vai falar um pouco sobre o MACD, depois eu vou falar sobre o MACD Trade ao vivo, como eu uso esse MACD modificado para fazer as minhas operações. Mas a gente vai fazer, a gente combinou de fazer essa palestra de 2 em 2 semanas, né, Xará? Mas a gente vai fazer uma parada por conta do carnaval e a próxima palestra vai ser no dia 10 de março, portanto daqui a 3 semanas, sobre o que vai ter na próxima palestra, Xará? OBV, On Balance Volume. Legal. Você sabe que isso vai me ajudar bastante, né? Porque eu tenho uma dificuldade enorme de trabalhar com volume. Eu não gosto de colocar isso nos meus gráficos, me atrapalha às vezes, mas isso nunca me foi bem explicado. E tenho certeza que você vai fazer isso muito bem, vai explicar muito bem sobre o indicador. Então, Xará, tá contigo aí. Eu vou ficar por enquanto vendo as perguntas que o pessoal está fazendo e no final eu quero falar um pouco sobre o MACD Trade ao vivo, que é esse MACD modificado com médias mais longas principalmente, ok? Fique à vontade. Bom, aproveitando, só comentando aí do ABV, daqui a 3 semanas, então, não percam o ABV. Eu desenvolvi aí uma técnica diferente de ver o ABV. Na verdade, não é nem de ver, eu vejo o ABV como todo mundo deve ver, mas é uma técnica para ensinar como se ver o ABV da maneira interessante. E torna-se bem fácil, e mais do que fácil, é compreensível a força do ABV. Eu acho que muitas vezes os indicadores são mal utilizados ou não utilizados, porque o usuário não entende muito a leitura daquele indicador. E eu vou passar para vocês uma leitura bem interessante, bem fácil do OBV no dia a dia. Tá bom? Mas isso fica para daqui a 3 semanas. Deixa eu botar aqui, tirar minha cara feia aqui do vídeo e compartilhar a tela. Todos vendo aí meu slide? Não, por enquanto. Ah, agora sim, agora sim. Beleza. Bom, vamos lá. Bom, como eu imagino que são palestras a cada 15 dias, não necessariamente são as mesmas pessoas que estão participando, eu vou fazer a mesma introdução que eu fiz na anterior de FR, assim como eu vou fazer de novo na de OBV, etc., porque provavelmente muda um pouco a audiência de uma palestra para outra. Pelos feedbacks que eu recebi ao longo das últimas 2 semanas, eu acredito que tem muita gente da palestra de FR assistindo essa de MACD. Se quiser me acompanhar de novo nessa introdução, vai ser um prazer. Mas vamos lá. Como é que era a análise técnica no passado? Né? Quando eu falo análise técnica no passado, estou me referindo à teoria de Down, né? Que foi o precursor da análise técnica aqui no Ocidente, aí no final do século XIX, Charles Down. Bom, qual é o primeiro princípio da teoria de Down? O preço desconta tudo. Ou seja, tudo que nós precisamos de informação para tomada de decisão, no caso, comprar ou vender algum ativo, a teoria de Down preconiza que a gente deve olhar o preço e, no caso, também o volume, que é uma informação adicional, né? E, em cima disso, tomar decisão. Ou seja, o preço desconta tudo, tudo que a gente precisa saber está no preço. E, inclusive, eu gosto de dizer que as informações fundamentalistas capazes de mover o preço estão no preço, ou seja, os grandes investidores que fazem grandes movimentos de mais médio e longo prazo, muitas vezes baseado em decisões macroeconômicas, fundamentalistas, eles mexem com preço, ou seja, o que eles estão fazendo eu estou vendo através dos preços, né? Então, no passado, a análise técnica era o quê? Preço, análise do preço e volume, simplesmente isso. E eu acho que, inclusive, é o que mais funciona
para quem está operando mesmo nos dias de hoje. Eu acho que preço é a informação mais importante. Qualquer curso de análise técnica se começa ensinando teoria de Dow e a análise do preço. Inclusive, quando eu estou dando aula de análise técnica, eu chamo esses primeiros capítulos do curso de introdução, né, análise técnica fundamental, que eu gosto de chamar, fundamental no sentido de não fazer uma pegadinha com fundamentalista, mas fundamental de base, fundamental de alicerce, fundamental de o princípio de tudo. E, infelizmente, muitas das pessoas esquecem disso e acabam negligenciando o preço em função justamente do que a gente está vendo nessa série de palestras, que são os indicadores. Com o advento dos computadores, né, o que nós chamamos de análise técnica computadorizada, começou a se desenvolver muitas fórmulas matemáticas para trabalhar com os ativos, né, com preço e o volume, né, dependendo do indicador. Existem alguns indicadores que trabalham com preço e volume, alguns trabalham só com preço, uma série de alguns períodos de um preço, uma série histórica do preço de um ativo, máximas, mínimas, etc. Ou seja, os computadores nos ajudaram a fazer uma série de cálculos, né, que antigamente era praticamente impossível. Não vou dizer que era impossível de se fazer esses cálculos, daria para se fazer com uma régua de cálculo, etc. Mas quando você chegasse ao número, ao cálculo daquele indicador hipotético lá no passado, o preço já tinha ido embora e você já tinha perdido o bonde. Então, realmente, os indicadores passaram a ser mais populares depois do advento aí dos PCs, dos anos 80, final dos anos 80, quando os PCs se popularizaram aí nas corretoras, os indicadores começaram a ser mais utilizados, né? Essa fase, né, que nós, inclusive, vivemos ela até hoje, é o que eu chamo de análise técnica computadorizada, ok? Os indicadores servem basicamente para quê? Para identificar a tendência de um ativo, né, e historicamente você não precisa, né, você usa o preço para isso, você vê a tendência no preço, você não precisa do indicador para isso. Mas o que eu acho mais interessante nos indicadores são justamente a possibilidade dele antecipar pontos de reversão. A palestra de OBV, daqui a 3 semanas, ela é muito legal por conta disso, porque é um dos indicadores que eu acredito seja mais poderoso, um dos mais poderosos para mostrar a reversão, porque ele mostra o que muitas vezes os grandes investidores estão querendo esconder, o que eles estão fazendo. Mas isso fica para daqui a 3 semanas, conforme eu já falei. Mas vamos lá. Os indicadores, então, desculpa, eles podem ser divididos em 3 tipos, né? Os rastreadores de tendência, que servem, como o nome diz, para rastrear a tendência, para dizer a direção de uma tendência, e eles só vão funcionar em tendências bem definidas, né? Os rastreadores mais clássicos, que 99% de todos os traders utilizam, são as médias móveis. Elas servem justamente para apontar a direção, e aí você calibra se é de curto prazo, médio prazo, longo prazo, ela mostra a direção de um ativo, né? Bom, mas são muito eficientes em tendências definidas, né? Normalmente esses indicadores em consolidação, justamente eles dão muitos sinais falsos. Nós temos também os osciladores, que são muito interessantes, principalmente em tendências curtas, né? E aqui nós estamos falando de IFR, estocástico, por exemplo. E nós temos os indicadores volumétricos, que trabalham com preço e volume da ação. O OBV é um dos exemplos, ok? Bom, vamos então agora... antes de eu entrar no MACD, propriamente dito, eu acho que eu comentei isso na palestra passada. Eu já opero desde 2002, né? E inicialmente eu utilizava muitos indicadores, né? Eu cheguei a utilizar até simultaneamente 12 indicadores. Imaginem só, praticamente não tinha espaço para ver o preço, né? Porque era tanta janelinha de indicador no monitor. Naquela época eu só tinha um monitor, tudo bem, era um monitor grande, gigante, de 17 polegadas na época, mas tinham 12 indicadores, né? Raramente os 12 diziam a mesma coisa, era uma coisa raríssima, né? Tinha às vezes 6 dando compra, 6 dando venda, né? E aí para tomar decisão era quase que na cara ou coroa, né? Qual o indicador, né? Aí você começa a criar regras do tipo, não, esse indicador é mais forte que o outro, esse indicador é mais importante para 15 minutos, enfim. Com o tempo eu fui reduzindo os indicadores, hoje praticamente eu não uso indicadores, eu uso para tirar dúvida, que é justamente o que eu vou tentar mostrar para vocês nessa palestra de MACD. Né? Os indicadores, para mim,
eles servem para confirmar o que eu estou vendo no preço. Ou, aí vem a maior utilidade dos indicadores, eles servem para não confirmar o preço, e aí me deixar em estado de alerta. E aí talvez eu tome uma decisão de ignorar o que o preço está me dizendo e fico quieto. Posso até perder uma excelente entrada, o preço está certo, mas aquela história, se eu não entrei, também não perdi. Não ganhei, mas não perdi. Né? Agora, muitas vezes o preço está te sinalizando uma coisa e o indicador diz o contrário, aí nessa hora você toma a decisão. Bom, cautela e caldo de galinha não faz mal a ninguém, eu vou ficar de fora. Então eu gosto muito de usar indicadores com essa abordagem, para ele me confirmar o que eu estou vendo no preço. Ok? Mas infelizmente, a maior parte das pessoas que eu conheço, normalmente, principalmente quem está começando, né, ex-alunos, acabaram de fazer um curso, eles ficam viciados em operar por indicadores. Qual a razão disso? Eu tenho uma teoria que eu já divulgo aí há alguns anos, que é o seguinte, só tem duas possibilidades da pessoa ficar usando indicador de muleta para tomadas de decisão. Ou ele está extremamente inseguro do que ele está vendo no preço, para mim isso me soa insegurança, né? O que é normal de quem está começando, não é natural, afinal de contas estamos falando de dinheiro, dinheiro economizado, dinheiro suado, dinheiro vindo do trabalho. Ou então, preguiça de pensar, preguiça de tomar decisão, deixa a decisão de comprar ou vender para o indicador. Por exemplo, cruzamento de médias móveis. Cruzamento de médias móveis funcionam? Claro que funcionam. Claro que funcionam, mas não tem uma taxa de acerto muito elevada. Né? Então, para você ganhar dinheiro, por exemplo, cruzamento de médias móveis, você vai ter que entrar em todos os cruzamentos. Todos. De compra e venda. Todos. Só que aí que começa o lado humano a falhar. Você entra numa consolidação, os cruzamentos vão falhar. Vai dar compra, você vai comprar, logo depois vai cair, vai cruzar, vai dar venda, você tem que zerar a posição e vender. Né? Ou seja, tem que vender dobrado aquilo que você comprou. E aí você já não vende, aí você vende depois da compra de novo, aí você não quer comprar, não quer zerar, começa a ficar irritado, pronto. Aí nessa hora que para de funcionar os indicadores, esse tipo de estratégia, esse tipo de setup. Porque você tem que entrar em todas. Né? E a hora que realmente o cenário mudar, sair de uma consolidação e pegar uma tendência forte, aquela entrada vai pagar todos os tops que você tomou. Só que normalmente você já tomou tanto stop, na hora que dá a entrada certeira, você não entra. Então por isso que eu vejo tanta gente se machucar no mercado com utilização desses setups mirabolantes. Né? Tem setups que tem taxa de acerto de 50%. Ah, mas é igual cara e coroa? Depende. Se você utiliza com uma taxa de risco-ganho de 2 para 1, não. A hora que acertar você ganha 2x, a hora que errar você perde x. Né? Tem setups que tem uma taxa de acerto menor que 50, mas se você ganha 10 vezes mais do que é estopado, é válido. O problema é que o ser humano não tem a disciplina de seguir todas as entradas que um setup baseado em indicadores dê. Então, por isso que eu não acredito, desculpa, não acredito muito nesses setups baseados em indicadores, porque, na verdade, eu não acredito na disciplina da pessoa para operar esse tipo de setup. Então, eu prefiro o quê? Análise técnica clássica, aquela limpa. Eu até recentemente aprendi aí com uns amigos aí do Facebook um outro nome para isso, chamado Naked Trading. Achei bem bonito, bem erótico, né? Fazer trading pelado, é isso? Não, não é trade pelado, é trade sem indicadores. Mas também eu acho que é um exagero, a gente não precisa exagerar, né? Eu acho que tem alguns indicadores que são tão bons, como esse que a gente está vendo nessa série, a gente pode utilizá-los para confirmar o que a gente está vendo no preço. Mas vamos nos preocupar com o preço, com o que o preço está ali dizendo, o que ele está lhe passando informação. E o indicador te ajuda, te dá uma confirmação para aquilo que você está vendo. Aí você entra até mais seguro, mais tranquilo, com mais convicção no trade. Eu acho que essa, pelo menos na minha opinião, depois de 12 anos aí operando, eu acho que essa é a maneira mais bonita, mais clássica, mais inteligente e mais lucrativa de se utilizar os indicadores. Ok? André, por enquanto, tudo tranquilo aí? Perguntas? Tudo tranquilinho. Por enquanto ainda não, tá? O pessoal tá batendo papo aí. Segue o baile. Beleza. Se alguém estiver tacando ovo aí, falando que gosta de indicador, etc., pode falar aí que a gente discute aqui, não tem erro. Vamos lá. Bom, MACD, Moving Average, Convergência e Divergência. Ou seja, uma média móvel, né, que vai mostrar convergência e divergência do preço para a gente. Essa é a ideia desse indicador. Ele foi criado por Gerald Gerald Apple, no final dos anos 70, né?
Ele, durante o final dos anos 70, início dos 80, ele era bastante popular, né? Se utilizavam bastante esse indicador, e depois ele acabou, talvez naquela época, acho que os trades eram mais lentos, então esse indicador, que é um indicador considerado bastante lento, ele perdeu um pouco do poder dele mais recentemente, ou até porque surgiram indicadores mais rápidos, mais interessantes. Mas ele, vocês vão ver na sequência dos slides, ele tem uma característica muito bacana se vocês souberem fazer a leitura correta desse indicador. Bom, esse indicador, ele mostra a diferença entre dois sinais, né, entre duas médias, uma rápida e uma lenta, que depois ainda recebe uma outra média, uma média de sinal, que vai cruzar essa diferença entre os dois sinais, o rápido e o lento. Vai ficar mais fácil quando vocês verem a figura na sequência. Então, ele é utilizado principalmente para mostrar a força, a mudança da força, a mudança de uma direção, de momentum, como a gente chama, né, de um determinado ativo. E mostrar a duração da tendência desse ativo. Ou seja, vocês vão ver nos próximos slides claramente como é que se deve utilizar o MACD para fazer essa leitura. O MACD não é apenas o cruzamento dele, ou seja, cruzou compra, cruzou o sinal, cruzou o MACD, a linha de sinal é compra, de baixo para cima, de cima para baixo é venda. Essa é a maneira que pelo que eu vejo aí, acompanho as pessoas, 99% dos traders fazem isso. Não vou dizer que está errado, porque funciona. Eu, inclusive, já operei opções aí há 12 anos atrás, né, eu operava opções de telemar fazendo isso, por incrível que pareça. Era uma insanidade, mas era o que eu fazia. Operava opções telemar, só call, só compra seco, utilizando o MACD, vejam só. Mas fez parte do meu aprendizado. Bom, funciona, os cruzamentos funcionam também. Muitas vezes, quando o MACD se cruza lá embaixo, é um sinal de compra e a compra você entrou bem no início da tendência. Mas não é a maneira correta, né, de utilizar o MACD clássico, que é o que a gente vai ver agora. Ele, na verdade, isso para o apoio na análise técnica, ou seja, como uma ferramenta de apoio ao preço. Ok? Bom, como eu falei ainda há pouco, com a análise técnica computadorizada, né, com o advento de tantos indicadores, estocástico, por exemplo, o próprio FR, né, o MACD acabou ficando um pouco em segundo plano, né, e muita gente começou a ter prejuízo, né, por conta dessa utilização puramente simples de cruzamento do MACD, não utilizar ele para fazer realmente a leitura da força da tendência, da direção da tendência, etc. Então ele acabou ficando um pouco em segundo plano. Mas o MACD tem recebido modificações, ou seja, a configuração dele, o setup dele, a parametrização dele tem mudado ao longo do tempo, justamente para poder ser uma ferramenta mais útil para os traders na atualidade. Inclusive, o MACD que o André vai mostrar para vocês é um setup especial desenvolvido aí por ele, que é diferente do MACD clássico, que é o que a gente está vendo hoje. Ok? Mas, como eu falei, MACD, seja qual for o parâmetro, ele é um indicador. Acho que não é nem legal falar que é um MACD. Na verdade, eu acho que todos os indicadores, você tem que dizer isso. É um indicador atrasado. Indicadores são atrasados. Por quê? Porque ele pega uma sequência de preços. Ou seja, se ele pegar... Tudo bem, tem gente que trabalha com indicador aí de 2 períodos, né? Que eu acho que, para mim, nunca serviu para nada isso. Mas gosto é gosto. 2 períodos, a gente pode até dizer que é um indicador praticamente que está atuando no preço. Mas o padrão aí de indicadores é utilizar 3 períodos para cima, 5, 9, né, 20, que é o que se usa mais aí em termos de indicadores, 14, como é o caso do IFR clássico. Ou seja, estamos falando de 14 períodos para trás. É atrasado, não é o preço que está acontecendo agora em tempo real na sua frente, né? Então isso é uma característica dos indicadores. Bom, por que ele é criticado por não refletir condições hostis do mercado? Porque justamente quando começa a ter muita volatilidade, principalmente em períodos de consolidação, em períodos de espera de uma definição do mercado, ele dá muitos sinais. Se formos a operar justamente nessa maneira mais simplista de cruzamento, ele dá muito sinal falso. Então ele acaba sendo criticado. Não funciona também, é um indicador muito atrasado. Por isso que eu falo, eu estou perdendo um tempo comentando isso para reforçar
a injustiça que se faz com o indicador. Ele não tem sido utilizado, na maior parte das vezes, da maneira correta, como ele deveria ser. Assim como 2 semanas atrás eu mostrei o EFR de uma maneira mais interessante de se trabalhar o EFR, saindo daquele setup clássico, né, de bater nos 30 virou compra, bater nos 70 virou venda, ou seja, que é um setup que falha pra caramba, eu vou fazer a mesma coisa com o MACD. Eu vou mostrar um setup que eu acho, um setup onde o indicador serve de um apoio na sua decisão, não é a ferramenta principal da decisão, a ferramenta principal fica no preço, mas ele é uma belíssima ferramenta para te dar um apoio, te dar uma direção aí, te dar um sinal de consolidação, um sinal de tendência forte, etc. Ok? Como eu falei, é um indicador que não funciona como qualquer outro indicador em grandes consolidações, né? Existem indicadores mais adequados para isso, como por exemplo o estocástico, né, em movimento, em grandes consolidações. Mas ele é um indicador que, como vários outros que também não funcionam em consolidações, podem ser utilizados nesses momentos de consolidação para se mostrar as divergências de alta e de baixa. Ok? Então, divergência de alta e de baixa são cenários extremamente interessantes, não para você entrar com a faca caindo ainda, mas justamente para ficar de olho, deixar anotado aí do lado, aí no teu bloquinho, papéis que estão em divergência, para todo dia dar uma atenção especial, para poder aí sim, assim que o preço confirmar, o indicador já havia sinalizado uma divergência, você já montar no cavalo e ir embora. Entendeu? Eu gosto muito de utilizar as divergências para entrada nos ativos. O meu colega professor, também na CMA, onde eu comecei a dar aula há 7 anos atrás, ele tinha uma frase que eu gosto muito de utilizar e por isso que eu dou o devido crédito a ele, porque foi ele que criou essa frase, que eu acho bem bacana, que é a seguinte: quem opera divergência não passa fome. Por quê? Porque são sinais muito poderosos. E a gente vai dar uma olhadinha rapidamente hoje em divergências do MACD. Bom, como é que é o rastreador do MACD? Como eu falei, são 2 médias móveis, né, uma curta e uma mais longa, e nós temos o que nós chamamos de MACD propriamente dito, que é a diferença entre essas 2 médias móveis exponenciais, a de 12 períodos menos a de 26 períodos. Ou seja, essas 2 médias móveis, a diferença entre essas 2 médias móveis vão resultar em uma única linha, que é o que nós chamamos de MACD. E junto com o MACD nós temos a linha do sinal, que é a média móvel exponencial de 9 períodos. Ou seja, nós temos 2 médias móveis cuja diferença é o MACD e uma terceira média móvel de 9 períodos, que seria a linha do sinal. Inclusive, por conta disso, não sei se vocês que me assistiram, desculpa, na semana retrasada no IFR, aquela configuração de botar também uma linha de sinal no IFR, também é válido, né? A ideia dessa linha de sinal saiu justamente da linha do sinal que nós temos no MACD, ok? Mas voltando ao MACD, então nós temos o MACD, uma diferença de 2 médias móveis, com um sinal que é uma média móvel exponencial de 9 períodos, ok? Bom, tá aqui a carinha do MACD para quem nunca viu a figura. E aqui que começa realmente, eu vou mostrar para vocês a maneira como o MACD deve ser lido. Então nós temos aqui a linha azul, é a linha do MACD, ok? Ou seja, é a linha que tem a diferença entre as médias móveis exponencial de 12 e 26. E nós temos a linha vermelha, que é a média móvel de 9 períodos, ok? Média móvel exponencial de 9 períodos. É uma média móvel, não sei se eu mencionei agora no slide anterior, é a média móvel do MACD, tá, ok? Não é do preço. Ele faz o cálculo de uma média móvel do valor do MACD. Ou seja, ele pega os últimos 9 valores dessa diferença do MACD e faz uma média móvel exponencial. Então nós temos aqui o MACD. Qual é a leitura correta do MACD? Né? O padrão que todo mundo utiliza o MACD cruzou a linha de sinal, é compra. O MACD de baixo para cima, né? Como está aqui em setembro de 2012. Não sei se vocês conseguem ver claramente. Dá para ver, claro, André, as datas aí? Claramente, a sua tela está muito boa hoje, Xará. Ah, que bom.
Tô aqui no Wi-Fi aqui da BMF, putz, sinal aqui, a banda aqui é um canhão, como não poderia deixar de ser diferente, né? Bom, então aqui, por exemplo, em setembro de 2012, o MACD está cruzando o sinal. Muita gente interpretaria como compra. Pode ir, vocês até veem que depois o MACD passa aí o nível de zero e foi compra mesmo. Mas não necessariamente isso vai ser sempre um sinal de compra. Quando o MACD cruza a linha de sinal abaixo da linha verde, ali não é compra ainda. Ali é simplesmente exaustão da baixa. Ou seja, eu tenho um MACD maior que o zero, eu tenho um MACD maior que o sinal, mas menor que zero. Então isso é exaustão da baixa. Ok? Quando é que eu tenho uma tendência de alta na leitura do MACD? Quando o MACD está acima do sinal e está acima do zero, acima da linha zero. Aí eu tenho uma tendência de alta. Mesma coisa, quando eu tenho aqui, por exemplo, em novembro de 2012, o MACD cruzou a linha de sinal, é exaustão de alta. Ele só passa... Xará, coloca o mouse em cima de novembro de 2012, só pra gente ver aí, que tá pequenininho. Dá pra ver o mouse? O cursor? Perfeito, perfeito. Então aqui, na verdade, não é uma venda. Opa, sumiu o mouse. Não, estamos vendo aqui. Opa. Aqui não é uma venda, aqui é uma exaustão de alta. Aqui passa a ser venda. Ok? Assim como aqui, não é uma compra, é uma exaustão de baixa. Aqui passa a ser compra. Ok? É claro que quem entrou aqui nesse cruzamento, comprou, acabou comprando antes da hora e se deu bem. Quer dizer, tem que olhar o preço. Às vezes ele dá sinal de compra e o preço continua caindo, né? E você acaba se topando e acabou entrando, ele cai mais um pouco e depois passa a subir. Por isso que eu gosto de acompanhar o preço, não é simplesmente o indicador. A leitura correta dele é justamente essa. Aqui, por exemplo, em dezembro de 2012, o meu cursor sumiu. Você está vendo ele, André? Estamos vendo, não está sumindo não. Por que ele some? Ele está onde agora? Deixa eu clicar aqui. Entre dezembro e janeiro de... Tá, vou ficar mexendo aí para ele não sumir. Aqui, ó, aqui é uma exaustão de baixa. Então aqui, ó, ele deu o quê? Uma exaustão de alta. E depois ele não deu baixa, olha só. Nos três cruzamentos anteriores que eu mostrei, efetivamente a tendência mudou depois da exaustão. Mas aqui, por exemplo, entre janeiro de 2013 e fevereiro de 2013, ele deu uma exaustão da alta e depois voltou a dar sinal de alta novamente. Para depois dar outra exaustão de alta e outro sinal de alta. Ou seja, o tempo todo ele ficou comprado. Apesar de ter cruzado a linha de sinal 2 vezes, mas ele ficou comprado. Essa é a leitura correta do MACD. Principalmente, ó, de janeiro de 2013 em diante, vocês vão ver 1, 2, 3 cruzamentos do MACD acima do zero. Então é alta exaustão de alta, alta exaustão de alta, alta exaustão de alta, mas o tempo todo comprado. Em nenhum momento deu venda. Quem vendeu no cruzamento foi estopado. Ou seja, nos cruzamentos anteriores que eu mostrei, deu certo você comprar na exaustão. Mas nem sempre isso vai ser realidade. Nem sempre isso vai se confirmar. Então, essa é a leitura correta do MACD. Tá claro até agora, pessoal? Muito claro. Só um comentário aqui, né? Deixa eu ver quem que falou aqui. O Ricardo está falando que o MACD dele não tem linha, tem barras e tal. Ele deve estar falando provavelmente do histograma MACD. Daqui a pouco você vai chegar nisso, né? Isso, está na sequência. Está na sequência. Beleza, eu tenho o MACD linha, o MACD histograma e os dois juntos, para quem gosta de overdose de MACD. Tá bom? Bom, mas vamos lá. Beleza. Mas provavelmente na ferramenta que ele usa deve ter o MACD linha. Se tem o histograma, deve ter o linha. Ok? Bom, vamos lá. Então, com relação a essa leitura, eu não gosto de dizer correta, que eu acho que correta é aquela leitura que a pessoa faz e dá dinheiro. Se tecnicamente está certo ou não interessa. Interessa ganhar dinheiro. Eu ouvi isso no outro dia e eu concordo 100%. Então, se a pessoa compra no cruzamento e está ganhando dinheiro, tem uma boa gestão de risco, então quem sou eu para dizer que está errada a leitura dele do MACD? Mas essa é a leitura, digamos, clássica. A leitura sugerida, vamos dizer assim, né? Para não ser muito arrogante, uma leitura sugerida de como deve ser interpretado o MACD. Ou seja,
O MACD acima do sinal e acima de zero é compra. MACD acima do sinal, mas abaixo de zero é exaustão da venda. E vice-versa, ok? Bom, então aqui, ó, nós temos, vamos juntar agora MACD com preço, inclusive com médias móveis, né, para vocês verem como é que funciona, né? Aqui, inclusive, eu acho que quem diz isso com relação ao MACD foi o Didi. Acho que essa frase eu estou plagiando do Didi, e como eu não sou artista, ou seja, eu não crio nada, tudo que eu sei até hoje eu aprendi com grandes traders e operadores do mercado. É importante sempre estar dando o nome ao santo e estar prestigiando e estar, claro, reconhecendo o direito autoral da pessoa. Então, esse termo, né, mão forte, se eu não me engano, quem utiliza é o Didi Aguiar, o famoso Didi que todo mundo conhece aí do nosso mercado. Então, ele considera o MACD como o indicador que dá a mão forte no mercado. Ou seja, justamente, voltando àquele slide, justamente nesse cenário aqui entre fevereiro e março de 2013. Enquanto as médias estão se cruzando no preço, dando venda, o MACD até se cruza, mas está acima do zero. Ou seja, para quem tem estômago, ele está mandando ficar comprado. Ele não está mandando você vender. Ele está mandando você ficar comprado, apesar da volatilidade das médias móveis no preço estarem se cruzando, de outros indicadores de repente estarem caindo. Ele está dizendo que é apenas uma exaustão da alta, mas é para ficar comprado, ok? Por isso, então, que a gente utiliza esse termo, né? No caso, o Didi batizou esse termo de MACD, ele dá a mão forte do mercado, confirmando ou não o cruzamento das médias móveis, ok? Então, vamos lá. Por exemplo, aqui nesse cruzamento de médias móveis da Vale, deu venda, né? É claro que agora, olhando essa ribanceira que a Vale desceu, puta, aqui foi a entrada do ano na Vale, né? Início de 2013. Quem vendeu aqui pagou a hipoteca, pagou o carro, garantiu metade da aposentadoria, né? Ganhou dinheiro para burro quem vendeu aqui. Mas agora é fácil, né? Olhando para o gráfico, depois que já desceu o estudo, é fácil olhar. O MACD deu um sinalzinho de exaustão um pouquinho antes, né? E olha que interessante, como é que é bonito usar a análise técnica com tudo que ela nos propicia, né? Nós tivemos aqui um belíssimo gap da Vale, né? Para quem gosta de estudar gap de preço, né, e ver depois esse gap sendo fechado, qual é o nome desse gap? Alguém aí quer escrever aí no chat para o André? Qual é o nome desse gap? Você acabou de falar aí do cruzamento do MACD, né? Tem o mesmo nome, né? Exatamente. Ou seja, você vê um gap desse sendo fechado na sequência, com o MACD dando exaustão, é um gap de exaustão. É um gap de exaustão. De repente, você não precisa esperar a média móvel cruzar para você vender. Você já vai vender, né, para quem opera análise técnica clássica, você vai vender no fechamento desse gap de exaustão ou no segundo candle, quando confirmou. Né, porque ele pode entrar naquela linha, né, aquela frase famosa que todo gap é fechado, fechar o gap e voltar a subir. Mas aí ele fecha o gap, no dia seguinte ele continua caindo, pronto, foi gap de exaustão. E o MACD já te deu uma exaustão da alta. Se você quis esperar realmente entrar na venda, o MACD, você foi vender só por aqui, 1, 2 semanas depois. Está errado? Não, não está errado. É questão de estilo, é questão de ser conservador ou não. É questão de esperar uma confirmação de tendência, seja através da formação de um pivô de baixa, né? Ou seja, aqui a gente teve ligeiramente um pivôzinho, né? Se é que dá para considerar isso um pivôzinho. Né? Mas aqui a gente tem um suportezinho desse fundinho que foi perdido. Então aqui nós já temos cruzamento de médias, MACD com exaustão de alta, tivemos um gap de exaustão e perdemos esse suportezinho. Aqui já nós temos uma vendas. Quem não vendeu aqui poderia estar vendendo na sequência, na perda aqui dessa pequena consolidação aqui de 1 semana e meia. Ok? E ficou vendido durante toda a descida dessa ribanceira. Ok? Agora olha que interessante. Olha aqui a questão da mão forte do mercado. Olha o MACD aqui, cruzando a linha do sinal. É compra? Não, não é compra. É exaustão de venda. E o que aconteceu na sequência? O preço ficou andando de lado, né? Chegou a passar até
acima da média móvel de 20, mas que de qualquer maneira não se inclinou para cima, ou seja, ela não mudou a tendência dela, né? E depois voltou a cair o preço de novo, ou seja, o MACD inclusive voltou a cruzar, voltou a ficar vendido. Então ele deu exaustão de venda e depois deu venda de novo. Depois exaustão de venda e depois deu venda de novo. Exaustão de venda e depois deu venda de novo. Exaustão de venda e venda de novo. Ou seja, ele mostrou a mão forte do mercado. E o que o mercado estava dizendo aqui? É queda. É queda. Quem operou cruzamento de MACD aqui, simplesmente assim, de uma maneira binária, cruzou é compra, cruzou é venda, perdeu dinheiro pra caramba e ficou de fora de boa parte dessa tendência de baixa. Desculpa, peguei uma gripe com essa mudança de tempo aqui do calor para o frio no final de semana. Tá entendido? Esse exemplo aqui eu acho que é o mais claro, mais bonito, mais limpo, mais didático para mostrar uma leitura adequada do MACD, ou seja, mostrando ele como a mão forte do mercado. Alguma dúvida? André, alguma dúvida aí da turma? Não, tá tranquilo aqui. O pessoal tava só falando aí de setup do gráfico aqui, mas depois deixa que eu mostro, na hora que for mostrar o gráfico que eu uso, aí eu mostro também qual é o setup que a gente prefere usar. Tá ok. E uma dúvida, uma dúvida não, uma pergunta. Tem quantas pessoas online? Alô? Alô, tô aqui. Tem 180 pessoas online, André. Bacana. Bem mais do que da última vez, né? Muito bom. Parabéns a todos aí que estão cuidando do aprendizado, né? Não, eu fico super. Putz, esse é o melhor feedback que eu posso receber, saber que a última palestra rendeu frutos e está aumentando a audiência. Sinal que eu acho que a gente está no caminho certo, André, de estar compartilhando nosso conhecimento aí com o pessoal. Obrigado aí pela audiência, pessoal. Mas segue o baile, vamos lá. Aqui nós tivemos, então, mais um cruzamento do MACD, dando o quê? Exaustão da baixa, né? Como várias vezes, como deu aqui, como deu em abril, como deu em março, né? Só que essa exaustão da baixa acabou realmente se convertendo numa tendência de alta. E aqui que nós tivemos? Exaustão da alta. Né? Exaustão da alta. E depois voltamos a subir. Voltamos a subir. Né? Depois tivemos exaustão da baixa. Exaustão da alta de novo. Outro cruzamento aqui. Aqui ele até deu uma pegadinha na gente, porque ele chegou a ficar vendido. Aqui nesse pico aqui que deu em outubro. Né? Aqui ele chegou a ficar vendido. Quem, por exemplo, apostou numa venda, né, com a perda de uma LTAzinha, MACD, exaustão de baixa, depois virando venda, quem apostou numa venda foi estopado. Faz parte do jogo. Stop tem que ser encarado como a gente encara corretagem, emolumentos e imposto de renda. Stop é o quarto custo que você tem que ter na sua planilha. Corretagem, emolumentos, imposto de renda e stop. A única vantagem que stop de todos esses três, de todos esses quatro, né, é o único que você recebe crédito lá na frente, que é o que eu chamo de, que é o que minha advogada chama de, não fala que stop é prejuízo, fala que ele é crédito tributário. Stop é um crédito tributário que você vai ter lá na frente, ok? Se quebrar, você não adianta ter crédito nenhum. Mas vamos lá. Então aqui o MACD, ele voltou a ficar comprado, ou seja, acima do sinal, voltou a exaustão, ou seja, ele passou por um período aqui, ó, deu exaustão, deu venda. Esse período aqui foi um período de grande consolidação, né? Foi onde inclusive, a gente fez esse ombro, cabeça a ombro aqui na Vale, e depois ela perdeu e foi lá buscar o alvo, né, que é a distância da cabeça para o pescoço, aqui embaixo, no início, finalzinho de janeiro, ok? Então, essa é a leitura que eu gosto de fazer no MACD, como a mão forte do mercado, ok? Aqui mais uns exemplos de MACD, né, só para vocês verem. No caso aqui estamos vendo o Bradesco, BBDC4, né? Olha que interessante aqui, as médias móveis, como se embolam aqui, né? E no MACD, ó, olha em que momento o MACD foi da compra. Ou seja, aqui ele deu exaustão da queda. Aqui ele praticamente beliscou dando um sinalzinho de venda novamente. Depois deu venda novamente. Aqui deu exaustão da venda. E aqui, sim, ele deu compra. Né? Se você usa o MACD com análise técnica clássica, você poderia estar entrando justamente aqui no MACD quando a gente teve esse pivôzinho de alta.
A gente fez topos da mesma altura, fundos praticamente da mesma altura, armamos aqui um pivôzinho. Por exemplo, se você optou por comprar aqui, por exemplo, antes do teste desse topo, foi mais agressivo, você tinha um pivôzinho de alta com o MACD já comprado. E aí, é claro, nessa hora você dá uma olhadinha no FR, para ele te confirmar se realmente está na área de compra, né, e não na área de venda. Ou seja, você começa a usar indicadores como uma confirmação para o que você está vendo no preço. Nesse caso, esse pivôzinho de alta. Para quem é conservador, é onde está uma compra mais bonita? Quando ele rompeu aqui esse topo. Né, o MACD está super comprado lá em cima, depois dá uma exaustão de compra, volta a ficar comprado, ó, e volta a subir. Ok? Nesse caso, a média móvel não te traiu, ela não chegou a se cruzar, porque realmente ele veio de uma compra bem agressiva. E depois, quando o Bradesco entrou em tendência de baixa, né, com o MACD já tinha cruzado o sinal e passou para baixo do zero, ficando negativo, ele chegou a dar exaustão mais uma vez da baixa e depois voltou a ficar vendido. Ou seja, esse cruzamento aqui de compra, né, que muita gente veria como compra, é só uma exaustão da baixa, por conta dessa pequena correção para depois ele voltar a cair. Ou seja, foi em busca da média de 20, consolidou e voltou a cair. E o MACD o tempo todo na zona de venda, ou seja, ou dando sinal de venda ou dando exaustão da baixa, né? Em nenhum momento sinalizando realmente compra. Ok? Está aqui a leitura que eu acredito que é, na minha visão, para quem opera preço, é a maneira de utilizar o MACD como uma ferramenta de apoio. Normalmente eu utilizo o MACD sem essas médias móveis, é que eu queria contrabalancear a análise das médias móveis, que eu sei que é algo que 99% dos trades utilizam, né? Porque realmente elas são muito eficientes, ajudam bastante. Eu quis comparar uma análise de cruzamento de médias móveis no preço com o MACD, cruzamento do MACD com o sinal. Ok? Aqui, por exemplo, é o mesmo gráfico anterior. É o mesmo? Não, não é. É o da Uzi Minas, aí é de uma maneira mais limpa, sem nenhuma média móvel, mas apenas com o MACD sinalizando as áreas de compra, venda, áreas de exaustão de compra, exaustão de venda, né, exaustão de alta, exaustão de baixa. Né? Então nós temos aqui o MACD já acima, aqui ele deu exaustão da queda, né, quando deu essa alta, mas se você olhar pelo preço, em nenhum momento aqui ele está dando compra, ele ainda está numa tendência de baixa, olha aqui o mouse. Se você traçar uma LTB aqui, ele ainda está nesta LTB. Logo depois, quando ele rompe essa LTB invisível, né, ele tenta fazer até esse pivôzinho aqui, e depois ele rompe com esse baita desse gap, esse topinho anterior, esses topinhos anteriores, né, o MACD está na zona de compra. Ou seja, ele já tinha dado esse sinal de exaustão de baixa, e agora o MACD está comprado, está em tendência de alta. O MACD está em tendência de alta, está acima do zero. E olha que interessante como é que ele realmente foi a mão forte do mercado. Nesse período aqui de consolidação da Uzi Minas, que de repente algumas médias móveis estariam se cruzando dando venda, o MACD só deu exaustão da alta. Ou seja, realmente foi uma exaustão. Parou de subir, andou um pouco de lado, para logo depois arrancar para mais um movimento de alta aí de, não é nada, 20%. Essa arrancada foi 20% de alta. Aí depois cai mais um pouco, sinalizando nova exaustão da alta, e depois outra arrancada. E assim foi. Ele ficou dando esses sinais de tendência de alta, exaustão da alta, tendência de alta, exaustão da alta, tendência de alta, exaustão da alta, mas o tempo todo dentro de uma tendência de alta super visível por esse canal de alta. E aqui ele deu mais uma vez a exaustão da alta. Só que logo depois ele perde a LTA, perde esse triângulo descendente, que é um padrão de venda. Aqui deu uma venda muito bonita, com o MACD aqui também sinalizando o quê? Tendência de baixa. André, Uzi Minas, tendência de baixa ou não? Cara, eu vou te falar uma coisa, eu acho que é de baixa. Hoje você lavou a égua na Uzi Minas, hein? É, Aquela sexta-feira. depois se der tempo eu até conto por que eu lavei a égua na Uzi Minas, mais do que até todo mundo imagina e tal. Eu cometi um erro na sexta-feira e não consegui zerar esse erro e amanheci vendido em Uzi Minas e
E quando em uma parte da minha posição, e hoje eu vendi mais um tanto junto com o pessoal do trade ao vivo, com o home broker da Rico, que foi indicação nossa no home broker, né? Mas depois É, eu conto, vai. mas sócio também faz parte do dia do trader, né, cara? Não, com certeza, com certeza. Mas vamos lá. Então aqui ó, o MACD só no price action, né? Ou seja, preço e mais nada, só ele sinalizando os momentos de consolidação, momentos de tendência. Ou seja, quando a gente fala exaustão de alta ou exaustão de baixa, normalmente a gente está entrando numa situação de consolidação. Então nós tivemos aqui algumas consolidações nos últimos, mas o MACD o tempo todo sinalizando que a mão forte do mercado, ou seja, tendência de alta aqui na Uzi Minas entre agosto e janeiro, né, até início de fevereiro, tendência de alta da Uzi Minas. Ah, tá. Ô, Xará, eu achei que você estava falando da queda de hoje e tal, não sei o quê, mas com certeza foi tendência de alta. Só que, se eu não me engano, é uma tendência aí de 160% aí do fundo até o topo, né? É, cara, ele saiu dos 6,50, foi lá nos 14,90, mais de 100% de alta. Exatamente. Agora, deixa eu te perguntar. O pessoal está perguntando duas coisas. Se você ainda vai falar de divergência. Vou falar. Ah, legal, beleza. Eu vou falar ainda do histograma. Então, prega fogo, vai lá. Bom, aqui só mais um exemplo, né? Depois vocês podem ver com calma na gravação, não vou perder muito tempo aqui porque tem mais coisa para a gente dar uma olhada ainda, que é o mesmo tipo de análise que eu fiz ali da Uzi Minas, da Vale, do Bradesco, com a BVMF, né? Nós temos uma tendência de alta muito longa aqui na BVMF, que não dá para ver o início dela aqui no gráfico, e nós temos depois a perda desta LTA com o MACD, né, onde estão as setas vermelhas, o MACD sinalizando tendência de baixa. Ou seja, a gente perde uma LTA. E mais do que isso, né, não foi só essa LTA, a gente fez o que aqui, gente? Um pivô de baixa. Né? Nós fizemos um pivô de baixa, esse topo é mais baixo que esse, né? E rompemos esse fundo, rompemos o fundo aqui do pivôzinho, do calcanhar do pivô, né? E ainda com o MACD entrando nesse de baixa, é o que você precisa para entrar no trade. Alguém comentou comigo, eu achei engraçado quando eu comentei na semana retrasada. Pô, falta o que agora? Que a gente vá até a casa de vocês, aperte o botão no home broker para entrar na operação? Né? Eu soltei essa espontaneamente e estou repetindo hoje. Tem que tomar decisão, não pode ficar só analisando. Né? A gente está aqui para aprender a tradar, não para fazer análise. Então, tradar é isso, você pegar essas informações, no momento que elas te dão uma segurança, pronto, executa a ordem. Agora, é claro, segurança total só vem com o uso do stop. Não preciso nem repetir. Bom, vamos agora ao histograma do MACD. O que é o histograma do MACD? Deixa eu voltar rapidinho de novo para esse slide aqui. Vocês estão vendo essa Vocês estão vendo aqui essa distância entre a linha vermelha e a linha azul? Agora voltou. Isso, entre a linha MACD e a linha do sinal? Vocês estão vendo essa distância? Pois bem. Xará, só deixa eu pegar aqui. O programa mostra. Em Xará, a linha MACD é a linha vermelha e a linha de sinal é azul? Não, ao contrário. A linha do MACD é a vermelha. Foi isso que você falou, não? Exatamente. A linha do MACD é a vermelha. A vermelha é o MACD e a azul é sinal. Ok? Porque como ela é uma linha, é uma média móvel exponencial da vermelha, ela acaba sendo, obviamente, então, suavizada. Na dúvida, quando vocês estiverem olhando, vocês lembrem, a linha suavizada é a do sinal. Por quê? Porque o sinal é uma média móvel do MACD. Ok? Então, azul é sinal e a vermelha é o MACD. E vocês estão vendo que antes dela existem os cruzamentos de tempos em tempos, mas a distância, a abertura entre essas linhas, às vezes aumenta, às vezes diminui, correto? É essa distância que o histograma mostra. E o que acontece? Por que o histograma às vezes aparece virado para cima, outra vez virado para baixo? O histograma é a distância entre o MACD e a linha do sinal. Quando o MACD está acima do sinal, esse histograma aparece acima do zero, virado para cima. Quando o MACD está abaixo da linha do sinal, o histograma aparece desenhado para baixo, virado para baixo. Está entendido o que é o histograma do MACD? Tem muita gente que prefere operar só o histograma do MACD, ou seja, com isso você perde aquela leitura de o MACD estar acima do sinal e acima do zero, né, que eu acho que é interessante para ver a mão forte do mercado. Aqui praticamente ele está dando
né, a força do MACD em termos de distância em relação ao sinal, né, e se está acima do sinal ou não, ou seja, se está comprado ou se está vendido em relação ao sinal. Né? E também é interessante para aqui, eu até marquei, para tentar a gente procurar divergências. Claro que quando eles estão do mesmo lado do gráfico, né? Quando você tem um morrinho aqui embaixo e outro morrinho aqui em cima, aí já não é mais divergência, eles já se cruzaram, né, no MACD. Então aí eu prefiro procurar divergência no MACD de linha. Mas quando nós temos os morrinhos no mesmo lugar, no mesmo lado, ou em cima ou embaixo, eles são interessantes para a gente identificar também divergências. Do mesmo jeito que a gente viu no FR, a gente está vendo no MACD e a gente vai ver no ABV daqui a 3 semanas. Ok? E aqui eu tenho, para quem gosta de histograma e também da linha, aqui eu tenho um MACD linha com MACD histograma, tudo na mesma janela de gráfico, ok? Com os preços em cima. Então aqui dá para você identificar as divergências no histograma, que realmente, aparentemente, elas são mais fáceis de se ver quando estão do mesmo lado, e também as divergências na própria linha do MACD. Ok? Bom, falando em divergência, né, o que são as divergências? Bom, a divergência é um padrão que acontece muitas vezes, até propositalmente, pelos grandes investidores, né, que estão querendo acumular uma quantidade razoável daquele ativo, daquele papel, né, e sem deixar o preço cair ou subir muito rápido, né? Ou seja, quando eles querem desovar, eles não deixam o preço cair, quando eles querem acumular, eles não deixam o preço subir. Né? E muitas vezes esse trabalho feito hoje em dia por algoritmos, robôs, etc., né, faz com que o preço aparentemente mantenha a tendência que ele vinha tendo, só que esses movimentos são traídos, são entregues justamente por alguns indicadores. E é nesse momento que surgem as divergências. Ok? Então, o que é uma divergência de alta? É quando o preço vem fazendo fundos descendentes e o indicador está fazendo fundos ascendentes. É uma divergência de alta. Vamos comprar quando tiver uma divergência de alta? Claro que não. Claro que não. Mas a gente vai ficar de olho naquele ativo para quando ele, primeiro sinal realmente de reversão que ele der no preço, eu já montar no cavalo e ir embora. Ok? Ou, mais importante, eu não vou fazer uma venda nesse ativo quando perder um fundo, aquela venda de rompimento, de perder suporte, eu não vou vender porque está fazendo divergência no indicador. Pronto. São as duas utilidades maiores das divergências. Ou seja, separar um ativo para entrar nele assim que o preço confirmar aquela divergência, ou deixar de entrar naquele movimento porque está tendo uma divergência no indicador. Ok? Olha que interessante, JHSF3. Que divergência fantástica no MACD. E vocês reparem que o MACD ainda não deu compra, ele deu só exaustão da queda, exaustão da baixa. Ele ainda está abaixo, depois dessa queda monumental, ele ainda está abaixo, ele caiu, se você, aparentemente não parece muita coisa olhando no gráfico, né, pelos movimentos anteriores, mas ele caiu de outubro para cá, ele caiu 50%. Ele caiu de R$ 7,00 para R$ 3,50. 50% de queda em 3 meses. Né? Então, ele ainda está, teoricamente, em tendência de baixa, né? Ainda não fez topos mais altos que o topo anterior no preço, mas se você vê um MACD com uma baita divergência dessa, e você vê essa figurinha aqui, que figura é essa na análise técnica, pessoal? Aliás, essa aí eu coloquei no Facebook lá, tá lá no meu Facebook no dia que fez, né? Eu falei, bom, se isso for o martelo, imagina o tamanho do prego, né? Não, isso aqui é o martelo do Thor, cara. Olha só, fazendo um fundo duplo, né? E detalhe, se você ainda está na dúvida de entrar nesse martelo, olha só essa divergência, que coisa linda. Olha que divergência magnífica. Por isso que é importante acompanhar as divergências, porque realmente, numa hora dessa que você pode ficar inseguro de entrar num martelo, apesar de ser um martelo gigantesco, essa divergência talvez seja a informação que lhe faltava para criar coragem e meter uma ordem de compra no rompimento da máxima desse martelo. Ou então, se você quer ser realmente, né, quer passar na prova do CNPIT, né, quer seguir aí
a disciplina conforme pregavam o Martin Pring, você compra no rompimento desse pivôzinho aqui de alta. Pivôzinho de alta não, desculpa, na cabecinha desse topinho. Não chegou a armar pivô ainda. Mas rompeu esse topinho aqui, você pode estar entrando. Beleza? Ou seja, entradas tem para todos os gostos. Tem aquele que entra no leilão de fechamento desse martelo, tem aquele que entra no dia seguinte no rompimento da máxima desse martelo, tem aquele que vai entrar no rompimento do topinho aqui anterior, que aí ele passa a fazer um topo mais alto que o anterior, ok? E o MACD está aqui sinalizando uma divergência, sinalizando a exaustão da baixa e realmente te dando só alegria, ok? Divergência de baixa é o oposto da divergência de alta, né? Ou seja, o preço vem fazendo topos ascendentes, o indicador vem fazendo topos descendentes. Ou seja, isso é uma divergência de baixa. Ou seja, para quem compra rompimento de topo, né, rompeu aqui o topo B, você vê essa divergência e você não entra. Pode até ser que o papel, essa divergência depois seja desmontado e o papel vai embora aí um caminhão de dinheiro. Você não ganhou nada, mas também você não correu o risco. Eu acho que o trader que ganha dinheiro nesse mercado é o trader covarde. É aquele que entra quando está tudo confirmando que é para ele entrar. Está tudo dizendo que é para ele entrar. Ele está quase sendo empurrado para dentro do gráfico. Né? O trader macho, né? O trader machão que entra em tudo, sai dando tiro para tudo que é lado, esse aí dura pouco tempo no mercado. Esse aí o cemitério está cheio. Então, se você está vendo um movimento, tendência de alta no preço, mas está com divergência de baixa, procura outro ativo. Você não precisa operar esse ativo. Tem 72 papéis no Ibovespa, você tem que se arriscar num que está com divergência de baixa. Isso é insano. Não faz nenhum sentido. Ok? Então aqui, por exemplo, nós temos aqui como exemplo o Banco do Brasil Seguridade. Olha que bela divergência de alta que fez o BBSE3 no MACD. De baixa, né? Vocês estão vendo? De baixa, desculpa, foi de alta? De baixa. Falou de Olha baixa. que bela divergência de baixa que fez. Ok? É para vender aqui? Não. É para vender quando cruzar? Também não. Pelo menos eu não trabalho assim. Eu gosto de trabalhar no preço. Eu gosto de ver o preço. Ver um pivô de baixo ser formado, ver um suporte ser perdido, uma LTB ser perdida. Aí eu vou trabalhar em cima de retrações de Fibonacci, que eu adoro de paixão. É uma das coisas que mais gosto na análise técnica, é Fibonacci. Ok? Mas está aqui uma divergência de baixa no MACD, né, sendo confirmada logo depois no preço. Aí começa a fazer topos e fundos descendentes e o Banco do Brasil Seguridade entra, inclusive, em tendência de baixa aqui. Precisava do MACD para ver que está em tendência de baixa? Não, ele perdeu a LTA. Perdeu a LTA é tendência de baixa. Topos e fundos descendentes é tendência de baixa. Apesar do que agora ele está dando uma tendência de alta pelo MACD. Mas está abaixo da LTB, eu estou fora. Tem outras coisas para operar, não preciso ficar só nesse papel. Né? Ainda bem que o Bovespa tem um monte de papel para a gente trabalhar. A gente tem que entrar naqueles que a coisa está clara, claríssima, assim, óbvia, né? De livro. É a minha visão para operar com segurança, com mais chance de ganhar dinheiro. Ok? Bom, na minha parte, MACD era isso que eu queria mostrar para vocês. Agora não sei se vocês preferem tirar dúvida agora ou depois do André. Xará, deixa eu falar rapidamente, depois todo mundo a gente tira dúvidas, os dois juntos, pode ser? Perfeito. Tranquilo, vou tirar aqui então da minha tela. Beleza, então ótimo, deixa eu compartilhar. Todo mundo, deixa eu ver só se vai mostrar a tela aí. O pessoal tem sempre curiosidade de saber quantos espectadores, né? Eu não sei se vai conseguir mostrar na tela aqui, mas agora nesse momento a gente está com 168, tá? Então espero que vocês consigam ver aí, tá? Mas vamos lá, deixa eu... Mas já bateu quase 200, Xará, então muito bom, né? Deixa eu só ver se muda aqui, tá com um pouco de delay. Eu não estou vendo o gráfico, André. Agora eu pus o gráfico já, vamos ver se... peraí, deixa eu ver aqui, vamos lá. Agora eu estou vendo você. Tela 1, será que é isso? Vamos ver aqui. Vamos ver se a gente vê a tela aí. Você está vendo a tela agora, ou Xará? Está tudo em preto.
Vamos ver aqui só se... Deixa eu ver se o pessoal, o que o pessoal vai ver aqui. Porque senão eu saio e entro de novo aqui. Porque provavelmente pode ser um problema com o meu, tá? Pelo jeito é um problema. Xará, deixa eu sair e entrar de novo, tá ok? Tem alguma dúvida que você queira que eu enderece quanto isso ou é rápido? Eu acho que ficou bem explicado e o mais legal foi que o pessoal mesmo foi tirando as dúvidas do pessoal aí, tá? Então, Legal. deixa eu sair aqui e já volto em um minuto. Opa. Eu voltei, vamos ver se agora eu consigo compartilhar a tela. Iniciar compartilhamento de tela, vamos ver. Será que eu consegui, Xará? Não, tá preto ainda, cara. Oh, meu Deus, oh my God. Vamos ver aqui se eu consigo. Que pena. Deixa eu ver aqui de novo. Tá com múltiplos monitores aí? Tô. Agora acho que foi, né? Agora tá. Tô vendo. Então, o que acontece aqui, né? Esse é o MACD normal, aquilo que a gente estava... ixi, será que caiu o pessoal aqui? Bom, Tá ao daqui a vivo pouco... aqui. Então beleza, então vamos lá. Esse é o MACD normal, que todo mundo conhece, que todo mundo utiliza, e que eu gosto bastante, mas eu prefiro usar esse MACD que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, tá? Então o que acontece aqui? Esse aqui é um gráfico de Petrobras em 15 minutos, é como você falou, se a gente tira a linha zero e vai pensar só nos cruzamentos, por exemplo, vender nesse cruzamento e comprar quando está lá em cima e depois vender quando está lá embaixo, aqui teria até dado certo, porque você percebe que a gente teve algumas pernas de tendência. Você tomou 2 pequenos stops, isso é muito bom mostrar quando tem tendência. O problema é que nem sempre o mercado está em tendência, né, André? Então, o MACD normal, que é aquele 12, 26 e 9, quando o mercado está em consolidação, ele te manda vender, comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender, comprar, e principalmente se você não observa aquilo que você falou, da linha acima do zero ou abaixo do zero, né, a gente acaba passando, tomando uma série de stops que pode até ser compensado com a próxima operação muito bonita, mas como a parte emocional vai ficando abalado com o passar do tempo, pode ser que a hora que vier a tendência você já tomou 6, 7, 8 stops, você não quer mais fazer a operação, né? Então, o MACD Trade ao vivo, que a gente chama de MACD Trade ao vivo, tem exatamente algumas linhas modificadas. Então, ao invés de colocar 12, 26 e 9, a gente trabalha com 17, 72 e 34, para apoiar na tomada de decisão. Então, a linha do MACD é a composição das médias 17,72 e a linha de 34 períodos é em relação a essa média anterior, tá ok? Ou seja, então, eu posso configurar isso na ferramenta também, se eu quiser. Exatamente. No gráfico que a gente usa, daqui a pouco eu vou mostrar, que é o gráfico do trade ao vivo, a gente já tem isso, é um indicador já, tem como você pedir lá o MACD trade ao vivo, você nem precisa modificar. Mas, por exemplo, no Profit Chart que você usa, tem como fazer isso, tá? Então, esse é o mesmo gráfico de quando estava em tendência. Perceba que ele cruza um pouco depois, então o sinal um pouco atrasado, mas durante, mesmo com o novo topo, ele não cruzou para cima e permaneceu cruzado para baixo. Então, lá, naquele primeiro exemplo, você tinha 4 operações, aqui você só tem uma, compra e venda, tá certo? Mas ele é muito melhor, André, para o mercado em consolidação, né? Então, olha só, lembra que nesse exemplo aqui deu as 5 ou 6 compras e vendas, né? Durante a consolidação, ele permanece cruzado para baixo, tá ok? Ou para cima, então ele tem menos cruzamentos por ser mais longo. Então o sinal tem um pouco de delay, mas tem menos cruzamentos e durante a consolidação ele vai muito melhor, tá? Agora, para que eu uso o MACD
trade ao vivo, André, não é simplesmente para operar no cruzamento, mas como você falou, né, é muito interessante para auxiliar na tomada de decisão. Então, eu gosto muito de reversão de tendência, né? Então, quando você tem uma subida do mercado e um teste de fundo, né, a gente começa a se perguntar, por que que esse fundo está mais alto que o anterior? E eu acho que vem por uma tendência de alta. Então, eu desconsidero qualquer cruzamento do MACD e uso ele para dar o sinal para uma entrada de uma reversão de tendência. Então, esse sinal aqui de cruzamento do MACD Trade ao vivo, quando eu tenho uma possibilidade de reversão de tendência, é o que dá o start da operação, tá? Então, eu vou imaginar que a gente tem uma onda 3 de Fibonacci, essa aqui seria a onda 1, a onda 2 e a onda 3 geralmente tem pelo menos 100% do tamanho dessa onda 1, então eu projeto essa onda a partir do fundo da onda 2 para achar o meu alvo de operação. Justamente o que me faz entrar na minha operação é o cruzamento do MACD. Então esse é um exemplo aqui em Petro 4, num gráfico de 5 minutos. Uma das perguntas, André, que muita gente fez é se isso dá certo no gráfico de 15, de 60. Eu acho que dá certo em qualquer tempo gráfico e é claro, como qualquer indicador ou qualquer coisa em gráfico, quanto maior o tempo gráfico, melhor o índice de acerto. Não sei se você concorda com isso. Perfeitamente, isso aí até eu mencionei. Essa dúvida foi a mesma também com o FR, né? Foi a mesma agora no MACD, vai ser no ABV, ou seja, funciona em intraday? Claro que funciona. Vai funcionar nos 15 minutos mais do que nos 5, vai funcionar nos 60 mais do que nos 15, e vai funcionar no diário mais do que nos 60, ou seja, períodos maiores, os indicadores funcionam melhor, porque você está pegando uma amostragem maior do mercado, de pessoas, de operadores, de operações, etc. Então, a tendência é ter mais concordância, né, esses indicadores. Com certeza. Então, quanto maior o tempo gráfico, melhor o índice de acerto, né? Agora, aqui, por exemplo, é um outro exemplo, André, já num gráfico de 15 minutos, a gente tem a mesma configuração, né? O Cirela deixando o fundo mais alto que o anterior e com o MACD Trade ao vivo já cruzado para cima. Então, nesse caso de já estar cruzado para cima, eu pego um ponto de retorno, ou seja, um candle onde você tem máxima e mínima maior do que o anterior. Nesse caso aqui, aí é a mesma consideração. Onda 1, onda 2, onda 3, projeção de onda 1 para cima a partir do fundo da onda 2, e aí a gente tenta fazer esse tipo de operação aqui, tá? Então, eu acho que de apresentação era isso, mais exemplos aqui no gráfico, deixa eu ver se eu consigo, vamos lá, a tela inteira não, vamos lá, aqui, eu acho que vou conseguir mostrar aqui o meu... Xará, para eu botar esse teu MACD no Profit Chart, eu preciso pagar direito autoral para você, não? Não, que isso, só falar com o pessoal lá. Eu tenho Profit... bonito, cara, esse setup aí. Eu tenho o Profit Chart também, né? Eu também utilizo o Profit Chart aqui na corretora, principalmente, né? Mas aqui o que eu fiz, né? Eu pedi para quem desenvolveu esse gráfico foi a gente, junto com o pessoal do Trade Zone, né? E aí eu pedi para eles aqui indicadores. Se você vier aqui, deixa eu fechar aqui, tem alguns indicadores que o Trade ao vivo utiliza, né? Então aqui cruzamento de médias, que é as médias que a gente utiliza, o Inside Candle, que é o do Rogério, e tem o MACD Trade ao vivo, tá? Se você clicar aqui em MACD Trade ao vivo, já vai abrir esse MACD modificado. Mas deixa eu mostrar o Ibovespa no gráfico diário, Xará, para dar um exemplo disso que a gente está falando, tá? Eu tenho alguns templates salvos. Primeiro eu vou colocar o MACD normal, tá? Então perceba, André, que nessa queda ele deu um cruzamento muito bonito, cruzou aqui de novo no fundo, né? E aí ele cruzou para baixo, aqui cruzou para cima, aqui cruzou para baixo, aqui cruzou para cima, aqui cruzou para baixo, para cima, para baixo, para cima, tá? Então você percebe aqui que você tem pelo MACD uma série de mudanças aqui que quando você coloca o MACD Trade ao vivo, tá, que é esse MACD mais longo, você acaba com essas mudanças. Então, olha, aqui cruzou para baixo um pouco depois, né, então você perde um pedaço da tendência, aqui cruzou para cima um pouco depois, e aqui cruzou para baixo um pouco depois. Então você, com esse MACD modificado, você tem um cruzamento até um pouco mais atrasado, mas menos viradas de tendência, tá ok? Outra coisa que o pessoal perguntou, se você vier aqui em indicadores e depois em... deixa eu ver aqui se é outros, não, auxiliares, você pode vir aqui em linha horizontal e colocar uma linha do zero que o André estava falando. Então eu venho aqui em zero, por exemplo, e coloco aqui a linha zero do MACD. Então você pode usar esse sinal que o André estava falando justamente para fazer uma entrada um pouco depois, esperando ficar abaixo ou acima da linha zero, tá? Mas eu quero mostrar, André,
O Mas gráfico nesse seu setup, eu acho que a questão dos cruzamentos funciona bem. Se você espera pelo cruzamento e um padrão de candles que confirme isso, né, um rompimentozinho, uma consolidação, conforme você mostrou ainda há pouco, eu acho que funciona bem a entrada lá embaixo, entendeu? Não, com certeza. Mas eu queria dar um exemplo prático aqui. Ontem no estudo de domingo, eu sugeri venda de Uzi Minas no rompimento de 11,50, certo? Eu queria até usar o MACD para explicar, até porque o MACD ajudou na minha decisão, tá certo? Então, como é que eu uso o MACD, André? Primeira coisa que eu gosto muito de observar, vindo aqui em templates, eu tenho um template onde eu tenho só o histograma MACD, tá certo? Onde eu gosto de ver divergência, tá? Então eu vou voltar para o gráfico diário da Uzi Minas e vou aqui tentar enxergar essas divergências. Eu gosto desse tipo de coisa aqui, tá certo? Então olha só, a gente tem um baita tendência de alta, né? Desse topo até esse topo, 35% de alta, e a gente percebe que existe uma baita divergência aqui no histograma MACD, né? Então os topos dele estão sendo cada vez mais baixos, mesmo com a subida toda. Se a gente desconsiderar esse aqui em cima, você tem uma linha praticamente na horizontal, né? Então, você tem uma sinalização aqui que é muito importante, né? Não quer dizer que você vai vender aqui porque você não achou seu dia no lixo, você não vai vender novo topo. Mas isso aqui te fala, olha, cuidado com isso aqui, que esse topo pode ser um topo importante. Então, eu já usei essa divergência e o histograma MACD para me alertar que esse topo pode ser importante, mas eu não vou vender aqui. Pois bem, a gente não tinha esse candle, tá? Então estava assim. O preço desceu, voltou, e eu tô achando que ele vai romper a linha de tendência e tudo mais, que ele vai fazer uma onda 3 para baixo, ou seja, que ele vai fazer isso aqui, André, tá? Para vir aqui perto dos R$ 9. Então eu quero vender. Deixa eu fazer o seguinte, na reversão de tendência eu preciso que o MACD esteja cruzado para baixo. Então eu venho aqui, coloco agora o MACD já trade ao vivo e percebo que já está cruzado para baixo faz tempo, tá ok? Então, veja só, eu vou vender porque o preço vai romper 11,50, tá ok? Mas o que vai me apoiar na tomada de decisão é exatamente a divergência do histograma MACD e agora o MACD já está cruzado para baixo. Então, eu peguei a informação do indicador para me ajudar na tomada de decisão, mas ele não foi exatamente, a decisão não foi tomada exclusivamente por conta do MACD. Então isso é um auxiliar na tomada de decisão. É o que me deixa apto a apertar o botão e iniciar uma operação, ok? Hoje a gente operou YouTube 4 na venda, tá? Então no day trade, tá? Então eu peguei aqui o rompimento lá na sala do trade ao vivo com os meus alunos. Quem tiver lá, se tinha alguém lá, pode falar se é mentira ou se é verdade aí também, né? Aí você vem de novo, mesma coisa, tá? Olha aqui, novo topo. Então vamos lá para o histograma MACD, tá? Então trade ao vivo, MACD histograma, tá? Então o gráfico de 5 minutos, tá lá. Por que eu tomei essa decisão, né? Então aqui você tem um novo topo, enquanto você tem uma divergência enorme aqui. Você até pegando esse topo aqui, né? Você tem uma divergência enorme. Então o preço está te avisando, olha, esse topo aqui pode ser um topo importante. Então se eu falhar na tentativa de romper esse negócio, fique atento, tá? E aí o preço desceu, veio aqui e começou a cair. Quando o preço começou a cair, o que eu faço? Bom, eu acho que vem uma reversão de tendência, né? Então eu acho que vem uma onda 3 para baixo. O que eu vou fazer? Aí eu venho, coloco o meu MACD normal. Pode estar os dois na mesma tela, porque eu não gosto de usar, né? E, opa, vamos lá, 5 minutos, né? E aí o que eu me pergunto? Bom, tá cruzado para baixo? Tá, então eu vou pegar aqui o rompimento do fundo, por exemplo, que é uma operação que eu gosto de fazer. Então a gente vendeu o YouTube 4 no rompimento 31,60 com stop aqui no 75, sei lá. O alvo era 31,10, se eu não me engano, ela não chegou a 31,10, ela acabou, deixa eu tirar o aftermarket aqui, ela acabou fechando aqui a 31,20, mas cumpriu o objetivo de onda 3, né, que era exatamente isso aqui projetado para baixo a partir do rompimento. Na verdade, veio em 100, 127, 161%. Então, mais um exemplo de como ajudar a colocar o MACD para te ajudar na tomada de decisão, né? Então, nunca você vai tomar a decisão baseado só e somente no indicador, né? Na verdade, o que você vai observar é o preço, né? Então ele te auxilia na tomada de decisão, você observando. No meu caso, né, eu observando duas coisas que para mim são fundamentais. Divergência no histograma, isso eu aprendi aí, André, como você gosta de dar nome aos bois, eu aprendi com o mestre Alexander Elder, que é uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer há 1 ano e meio atrás. Ele gosta muito de usar a divergência no histograma MACD.
Mas é a divergência no histograma MACD trade ao vivo, quer dizer, aquele 1774 e 17, 72 e 34, e utilizando também o cruzamento do MACD, quer dizer, na hora de iniciar a minha operação, ele tem que estar cruzado para o mesmo lado, pro mesmo lado da minha operação. Tá? Foi análise técnica clássica na veia teoria de Down, né? Perdeu suporte, etc. Exatamente. Bom, enfim, André, é isso. Agora vamos lá responder dúvidas. Fique à vontade aí, pessoal. Tem uma pergunta aqui, esse MACD trade ao vivo é do mesmo modo que o tradicional, diferencial também, é a mesma coisa, tá, Edu? Mas a minha forma de tradar que é um pouco diferente, eu uso ele de uma forma um pouco diferente, e não tem nem certo e errado, né, André? Eu acho que o errado é perder dinheiro, concorda? Exatamente. E o mais engraçado é que, por exemplo, né, hoje o André falou de uma venda no índice, né, André? É exatamente a mesma coisa. Por mais que a gente use ferramentas diferentes, a visão é exatamente a mesma. Eu não vendi o índice hoje, eu operei outras coisas, mas eu teria vendido no mesmo ponto que você, vi a divergência que você viu, mas quando furou o fundo, a divergência que se exploda, o que passa a valer é o preço, e foi lá no gain que você tinha falado, né? Então, a gente até trabalha de uma forma diferente, mas no final das contas, se é análise técnica, acaba que os pontos são muito parecidos, mesmo usando ferramentas diferentes. O que varia, às vezes, é o local de entrada, né? Com certeza, com certeza. O preço a gente está vendo mesmo, não muda. Com certeza. Deixa eu ver se tem mais pergunta. É 17, 72 e 34. É isso mesmo, Fantasma Trader. A linha lenta do MACD é 17, a linha rápida é de 34 e a linha de... desculpa, vamos lá de novo. A linha lenta é 17, a linha rápida é 72 e a linha de sinal é 34, tá? Vamos lá. Pessoal, fique à vontade para tirar mais dúvidas, tá? Se tiverem. Gostou, Xará? Eu adoro ensinar, adoro dar aula, adoro aprender também. Eu já vou configurar o teu MACD no meu Profit Chart, quero testar amanhã no índice aí nos 5 minutos, que me parece ser bem assertivo. E conforme eu vou ficando mais velho, né, cara, você vai perdendo aquele ímpeto de scalper, aquela loucura, aquele desespero, né? A ideia é 2, 3 tradezinhos por dia para garantir o leite das crianças, entendeu? E esse MACD parece que, essa é a tua configuração, parece bem interessante. O Xará, o pessoal está pedindo para a gente, se a gente pode dar, para encerrar aí à noite, aquele exemplo do índice hoje, que você falou de venda lá, por que você falou de venda, baseado em quê e tal. Você tem como mostrar aí? Mostra aqui, tá aqui na máquina. Indfoot, tá aqui. 5 minutos. Pronto. Peraí, cadê? Os estudos todos que eu fiz. Eu desliguei a máquina, não salvei os estudos. Posso abrir aqui no meu Facebook, André? Claro, fica à vontade. Eu salvei lá, pera um pouquinho. Cadê? Tá aqui. Fui botar a máquina aqui na rede Wi-Fi da BMF e aí na hora não entrava, aí eu dei um shutdown e esqueci de salvar o gráfico. Tá vendo o gráfico aqui, pessoal? Tô vendo perfeito. Quer dizer, não tá tão perfeito quanto mas tá jóia, tá dando pra ver aí. Tá dando pra ver. Então, começou o dia... Oi. Não, essa figura é linda, né? Inclusive lá em cima, lá onde tem uma espécie de triângulo, eu acabei traçando a linha na horizontal lá em cima e chamei de retângulo tudo, porque estava tudo muito... A inclinação era muito pequena, né? Eu vou fazer o seguinte, para ficar mais legível, eu vou mostrar no Profit Chart, mas eu queria só mostrar que isso aqui, na verdade, foi o slide final que eu compartilhei no Facebook depois do pregão. Mas eu fui dando as entradas, a cada setinha dessas, eu fui publicando as entradas em tempo real, conforme elas iam acontecendo. Então, por exemplo, voltando aqui, estão vendo o Profit agora? Todos vendo Profit? Estamos vendo sim. Então, eu tinha feito esse triângulozinho aqui, né?
E eu tinha feito esse aqui, na expectativa do rompimento. No momento que rompeu aqui, mas eu não sou bobo, eu falei, eu só vou entrar na venda quando perder também esse suporte. Ele fez a mínima aqui, não perdeu. Logo na sequência eu apaguei esse triângulo, mantive o outro, que dito e feito, ó, aqui deu a primeira venda. A segunda venda foi aqui, quando perdeu o suporte, né? Opa! Estão vendo? Quando perdeu o suporte. E aí eu tinha aqui a LTA traçada, né? Perdeu o suporte com a LTA, deu a venda. Ok? E aqui eu tinha essa linha aqui, que eu vou botar até em azul aqui, mudar a cor dela. Que linha era essa? Agora eu vou para o diário. Era o Fibonacci, retração de 618 no diário, que eu sei que é um bom suporte. Então, voltando para os 5 minutos. Então, esses dois lotes foram zerados aqui no alvo. Próxima venda. Quando perdeu aqui esse fundo. Só que aí eu estava vindo para a BMF e não entrei nela. Aí eu até postei que dar aula, no meu caso, esses 2 dias que eu estou aqui, eu estou assistindo aula com um gringo, dar aula, assistir aula, às vezes gera alguns prejuízos, né? Não é nada, se eu faço a outra venda aqui, ó, 350 pontos no bolso. Mas amanhã tem mais jogo, né, André? Ô Xará, ficamos sem seu som. Tá ouvindo, não? Agora estamos ouvindo. Ah, que eu botei a mão no microfone. Todo dia tem jogo, né? Deu essas 3 vendas hoje e deu essa comprinha aqui no suporte, ó. Uma compra baratíssima, muito barata nesse suporte aqui. Ok? Perfeito, Xará. Muito bom. E esses foram os 3 que, inclusive, estavam aqui publicados aqui no Face, né? Eu fui colocando aqui ao longo do pregão, quer ver? Ó, não dá pra ver aqui. Não sei por que ele não mostra os anteriores, mas enfim. Ele some com algumas coisas aí. Mas tá lá, se procurarem, tá lá as 3 entradas. Ótimo, não, beleza. Só para responder a última aqui, Xará, Mas não tem MACD, olha o MACD aqui agora. Olha aqui como é que o MACD... vai lá. Olha como é que o MACD, depois que deu venda aqui, ele ficou o tempo todo abaixo de 0. Deu cruzamento, exaustão aqui durante a consolidação foi apenas uma exaustão. Exaustão da queda, e depois mais queda. Em nenhum momento ele deu compra aqui no MACD no 15 minutos. E você sabe, Xará, que da mesma forma que você vai colocar o MACD Trade ao vivo, eu vou colocar essa linha 0 aí, porque é uma coisa que eu nunca tinha observado. Eu não gostava muito do MACD tradicional, porque ele cruzava muito, mas estando acima ou abaixo da linha 0, eu acho que fica interessante para se observar. E aí você faz um filtro. Exatamente. FR, MACD ajuda muito botar a linha 0. Bom, deixa o Xará, só me mostrar aqui, ó, para colocar o histograma MACD no gráfico da Rico ou do Trade ao vivo, você vem em indicadores e depois aqui em a tendência, tá? E aí tem MACD histograma, tá? Então você tem ele aqui e você consegue colocar ele a partir daqui, tá? Bom, Xará, vamos encerrar? Opa, tem que voltar lá para minha aula. Então legal. Cara, muito obrigado de novo. A gente tá aí de volta Que dia que é? Dia 10 de março, é isso? Daqui a 3 segundas-feiras, né? A primeira segunda-feira depois do carnaval. Legal. Acho que isso aí, 10 de março, com o OBV. E o OBV, como vocês já viram no IFR e no MACD, eu não vou ficar inventando nada. Apenas eu tento facilitar a leitura, a interpretação dos indicadores de uma maneira que faça sentido para vocês, entendeu? Como faz sentido para mim. Eu fujo da decoreba, dos padrões aí, setups aí vendidos em banca de jornal. Eu quero entender, eu quero interpretar psicologicamente o que está acontecendo, porque o preço é resultado de oferta e demanda, resultado de forças de um lado ou de outro do mercado disputando
ser cada um o seu espaço. Então eu gosto de ver isso no preço, eu gosto de ver isso nos indicadores, e é isso que eu vou mostrar no ABV semana que vem, que é um indicador que eu vejo pouquíssima gente utilizando, mas muito pouca gente utilizando, e é um dos mais poderosos que existem. Legal. Bom, André, então muito obrigado. Só para encerrar aqui, é, todas as ordens que eu faço para o fundo, né? Então, qual que é o fluxo, né? Eu sou analista, então eu falo das operações, o gestor avaliza, isso vai para a mesa, né? E a gente usa sempre a mesma pessoa para falar, para colocar as operações. Aí na sexta-feira, num determinado momento, eu falei, olha, se a Uzi Minas cair abaixo de 11,50, eu vou vender. E ela não caiu, não caiu, não caiu. Mas eu deixei um stop loss já colocado. Então, na hora, a pessoa que faz isso, o gestor avalizou a operação, passou para a mesa e a pessoa que estava lá era outra. Então, outra pessoa colocou. Quando chegou no aftermarket, eu pedi para a pessoa que sempre coloca as ordens para cancelar todas as ordens e só que aquela de Uzi Minas não entrou. Então, sem querer, eu dormi vendido em Uzi Minas. Claro que você fica apreensivo porque não estava nem no ponto certo e acabou que a gente foi presenteado aí com essa queda de 6%. E quando isso acontece é muito bom. Geralmente quando você erra, o mercado vem e te bate pra caramba, né? Que você faz os erros e acaba perdendo bastante. Dessa vez, felizmente deu um pouco de sorte. Aí os Minas foi pro lado que a gente queria. E por mais que a gente tenha vendido sem querer, mas hoje a gente venderia de novo, porque já estava inclusive no estudo de domingo. Então o pessoal estava pedindo para contar o caso da Uzi Minas, é esse aí. A gente dessa vez deu sorte, né, Xará? Tantas vezes que a gente dá azar, dessa vez deu sorte. Né? Mas a nossa sorte normalmente não é daquelas, tipo, dormir vendido com OGX nos R$ 20 por engano, né? Essa a gente não pegou. Mas posso te falar, isso eu estava no trade ao vivo fazendo swing trade vendido em OGX a R$ 9 e num belo dia ela fechou a 9 e abriu a 6 eu estava vendido com ela. Foi a melhor operação de 2012, eu acho. Foi exatamente essa. Faz parte, né? Tem, né? Não, como 2008 é só 2008, né? Bom, pessoal, então muito obrigado pela presença novamente. Fico lisonjeado de saber que tanta gente está em busca de aprendizado e fico também satisfeito de ter um parceiro como André Machado disposto a ensinar e disposto a mostrar o que sabe, que é uma coisa que pouca gente faz e a gente percebe, André, que você também faz com dedicação. Então, se Deus quiser, dia 10 de março a gente está de volta falando sobre o BV. Velho, bom curso para você aí, até a próxima. Valeu, fica com Deus, pessoal, um abraço. Até mais, pessoal.